Gente, boa noite, tudo bem? Sejam bem-vindos. Mais um dia, mais uma noite, na verdade, do nosso projeto Os Ciclomáticos em Boas Companhias, né? Então, pra gente tem sido noites muito incríveis, muito gratificantes, né? Enfim, pra companhia, receber tantos amigos, tantos encontros tão fantásticos. Na semana passada estivemos com atrizes incríveis, que foi a Paula Sandrone, e na sexta-feira passada e na retrasada a Rosa Abdala, dos Fudidos Privilegiados. E hoje nós teremos uma pessoa incrível também, né, conversando com a gente sobre companhia de teatro, sobre arte, sobre, enfim, cultura como um todo, que é o Adbailson Cuba, né, da Companhia Teatral Controvérsias de Pindamonhangaba, São Paulo. Então vai ser um prazer muito grande estarmos nesse momento conversando sobre arte, que acho que nesse momento é o que nos move, é o que nos comove e é o que nos impulsiona a continuar, né? Isso é fundamental. Tivemos uma notícia ótima hoje, chegamos aos 1.000 inscritos do nosso canal do YouTube. Maravilhoso, maravilhoso. Estamos muito felizes. E vão se inscrevendo, gente, porque a gente vai ter muitas novidades no nosso canal no YouTube, entre nas nossas redes sociais, enfim, acompanhem tudo para vocês ficarem antenados com o que a gente está produzindo e o que está fazendo, porque a gente está em casa, mas a gente não está parado, estamos trabalhando à beça, né? É isso. Esperando aqui ver se o Adiba entra, a gente chama ele de Adiba, então... e aí a gente vai falar um pouco desse movimento teatral que acontece no interior de São Paulo, que é super importante e tem histórias incríveis, né? Principalmente em Pindamonhangaba, que tem um festival de teatro fantástico. E aí isso vai ser bem, bem, bem intenso, né? Tô procurando o Adiba. Cadê o Adiba para entrar aqui com a gente? Será que ele já entrou? E é isso. Então, lembrando que estamos com os nossos canais liberados para todo mundo se inscrever, ativar o sininho, fazer aquilo tudo que todo mundo já sabe que é para fazer, né, lá no YouTube, canal Os Ciclomáticos. E nesse domingo, nesse domingo, esbarrei aqui, gente, desculpa. Nesse domingo, nós estrearemos um projeto muito bacana nosso, que é A Corrente de Eleia, que é uma leitura dramatizada, encenada, teatralizada, misturando tudo, teatro online, enfim, é uma loucura. Então assistam, que tá bem bacana. Esse projeto foi contemplado pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro, pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado do Rio de Janeiro. Então, dentro desse projeto Cultura nas Redes. Então assistam, tá? Vai ser no nosso canal no YouTube, a estreia às 20 horas neste domingo, né? E eu estou aqui procurando o Adiba para entrar no nosso... Adiba, cadê você, Adiba? Tô aqui. Adiba, acho que já entrou. Maravilha. Já quero convidar ele logo e aproveitar esse momento. Olha que tá chegando a Alba Ribeiro, maravilhosa. A Divailson chegou aqui, já convidei. Meu lindo, Adiba! E aí, Ribamar, que saudade. Nossa, amigo, poxa, estou muito feliz. Primeiro, agradecer imensamente você estar com a gente. Quando a gente estava pensando nesse projeto, seu nome logo apareceu para a gente. Tem que ter o Adiba, porque é super importante você na nossa história, a sua história como artista. Felicidade, E aí a gente fico queria muito feliz. você e chegou esse momento. Não é, mas eu achei assim, quando você me convidou, eu falei, nossa, falta um mês e pouco. E aí, como passa rápido, né? Será que eu vou estar vivo até lá? Porque, né, a gente vive esse momento tenso agora, né? E falei, como é que será que eu vou estar no dia 28? E é muito legal, assim, eu me senti super honrado. É a primeira vez que eu participo de uma live. E não sei para onde a gente vai caminhar a conversa, mas fico muito feliz. É, Vários amigos vão entrar ainda aqui para falar, para acompanhar esse
esse momento, que para mim é muito especial. Fico muito feliz mesmo. Nossa, Diva, não, para você, pra gente que ficou super feliz Não também. estou te ouvindo nesse Você momento. tá me ouvindo, Adiba? Você tá me ouvindo? Oi? Oi, Adiba? Não te ouço. Você Agora estou te tá ouvindo. Tá, ouvindo? Ah, tá maravilha. me ouvindo? Tô te ouvindo super bem. Eu não estou te ouvindo. Estou ouvindo você bem baixinho. Ih, meu Deus, será que. Deixa eu ver se meu volume aqui. Já aumentei. Pronto. Será que melhorou para você? Vou até falar mais alto. Não. Peraí. É, para mim não aconteceu nada. Tá super baixinho ainda Será que o seu volume né, volume. não tá baixo do. Oi? Seu volume? Será que seu volume aí não tá baixo? Não, meu volume está no máximo aqui. Tá no máximo aí? Eu vou ver, porque assim, eu tô vendo, eu tô sem o meu fone aqui, porque senão vai acabar a bateria. Aí eu fico sem a bateria e não consigo falar com você. Mas você tá me ouvindo melhor? Tô ouvindo muito baixo. Ai, meu Deus. Eu tava te ouvindo bem. Mas agora tô te ouvindo. Quer me chamar de novo? Pode Para ser. que Vamos melhor? fazer de novo isso? Então, não tem problema. É isso Vamos, vamos. mesmo. Eu fecho e. Ok. Vamos lá. Convidar de novo. Gente, é ótimo, porque é igual teatro, tá vendo? A gente tem que fazer, tem que repetir. É tudo assim, maravilhoso, né? Mas vai ser uma conversa incrível. Vamos lá, de novo, vou entrar aqui para convidar. E é isto. Tô achando que minha luz está estourando aqui. Deixa eu ver. Ah, agora eu tô bem melhor. A Diba, me ouve? Te ouço. Você me vê? Sim. É igual aquele programa. Sim, não. Eu não te vejo. Eu te vejo. Eu não me vejo, mas eu te vejo. Vamos lá. Ah, então tá. Mas você tá lindo. Meu querido, então, assim, como eu falei, né, agradecer imensamente por você estar aqui. Que bom que que a sua primeira live é com a gente. A gente fica É, mais não, honrado ainda. nossa, eu fico também. Nossa, maravilhoso. Amigo, então, a gente está sempre, toda semana a gente está conversando com os diretores, com atores de companhias, né? E eu queria que Aham. você falasse um pouco dessa sua experiência como diretor, como ator, né? Como figurinista. Como é que essa experiência que você tem com a sua companhia e como é que você acha que é importante se ter uma companhia hoje no Brasil? Ai, vamos lá, por partes. Na verdade, eu acho que assim, a gente vive um momento um pouco, quer dizer, um pouco não, muito sério, né? Eu acho que já vimos nesse lugar. E eu acho que a coisa se acentuou muito nesses últimos anos, aí veio essa pandemia também. Tem um lugar que eu acho que, diferente da companhia de vocês, a gente ainda, infelizmente, assim, a companhia, ela abre portas, assim. Eu trabalho onde eu trabalho hoje por uma consequência do trabalho artístico. Pessoas que me viram lá, que foram me chamando. Hoje eu estou como diretor de cultura na cidade de São Sebastião, que é o litoral norte de São Paulo. E graças a alguém que me viu em algum momento, na verdade, no palco, né, fazendo teatro, fazendo essa produção artística. E eu acho que ela também, para outras pessoas do grupo, da companhia, também aconteceu a mesma coisa, assim. A gente tem situações de pessoas que trabalhavam numa determinada função dentro de uma prefeitura e falavam, nossa. Aí quando o chefe viu em cena, ele falou, nossa, ele não pode mais estar nesse cargo, ele merece um lugar assim. Mas a gente vem discutindo bastante essa questão, né, desse momento que a gente vive, que para a maioria das pessoas, a gente lá em Pinda, que eu moro em Caraguatatuba, que também é litoral norte de São Paulo, mas o grupo é de Pinda, Monhangaba, e lá em Pinda tem uma faculdade de arte e educação, que era com ênfase em artes cênicas, depois ficou de artes visuais, agora voltou em artes cênicas, e a maioria das pessoas são formadas por essa faculdade. Então, assim, grande parte do grupo, as pessoas têm formação em outra área, em especial na área de na área de ser professores, né? Assim. E aí eu acho que isso manteve também financeiramente a grande parte do grupo, infelizmente, né? Então são professores, não vivem de arte, do teatro, do fazer teatral. Foi um lugar que foi abrindo portas, mas que e aí os meninos falam muito assim, nossa, que bom que eu tenho essa formação, que bom que infelizmente, né, a gente está nesse lugar de ser professor em sala de aula, que isso está garantido de alguma forma, porque grandes amigos da gente estão em situações muito precárias hoje, assim.
né, em especial. Mas ela veio nesse lado. A gente começou de forma, eu fico pensando, o grupo se formou em 2017. Eu tinha 16 anos, 15 para 16, a gente já alugou uma casa, então a gente era muito, como é que eu posso dizer? Tudo era, assim, a gente não tinha noção da idade que a gente tinha, assim, hoje eu falo, nossa, como que um cara louco deixou um grupo de pessoas de 15, 16 anos alugar uma casa, era uma casa que nem tinha sido, estava para vender, ela nunca tinha sido nem alugada, e a gente foi muito novo, assim, tudo começou com a gente muito novinho, e aquela sensação que a gente tinha, que já se sentia adulto naquele momento, eu tenho até hoje, assim, eu não tenho noção da idade que eu tenho nesse momento. Então, assim, tudo foi acontecendo de forma muito cedo, assim. Ao mesmo tempo, é muito legal, mas com o tempo você também pessoas vão ficando pelo caminho, porque casa, porque tem filho, porque precisa ganhar grana em outras coisas, né? Precisa sobreviver. Mas nesse processo, a gente teve uma guinada muito grande em 2002. Aqui em São Paulo, a gente tinha o Mapa Cultural Paulista, aí a gente passou da fase municipal para a fase regional. E aí, por mais que as pessoas não. Algumas pessoas hoje falam, o mapa era competitivo, não sei o quê, mas essas relações, essas redes eram criadas hoje que isso não está acontecendo, assim. E a gente veio para São Sebastião, que foi a fase regional, e a gente venceu a fase regional e foi para São Paulo, e nós vencemos lá a fase estadual em 2004, porque ele é bienal, 2003, 2004. E isso foi uma mudança muito grande, porque as pessoas passaram, foi uma vitrine muito grande para o nosso trabalho. Então as pessoas começaram a nos ver, né, assim, e as pessoas começaram a nos ver, e aí eu comprei o meu primeiro carro, arranjei meu primeiro emprego, então as coisas foram mudando. E eu acho que dentro desse percurso, lá em Pinda, a gente tem uma possibilidade também já teve, foi mais forte há um tempo atrás, que era esse lugar do festival, que é um festival nacional de teatro, que inclusive eu conheci seu trabalho lá, que é o FEST, eu acho que era Consumatum Est, não sei se eu estou falando Nossa, certo o com nome do certeza. espetáculo. Anos. Agora eu já entendi agora eu já entendi por que eu estou ouvindo você baixo, porque uma pessoa me ligou, desliguei, aí a partir da ligação ficou baixinho de novo, mas eu vou tentar te ouvir. Mas e aí, Ribamar, esse festival, a gente primeiro montou uma cooperativa de teatro que teve que virar uma associação. Todo mundo, como não tinha teatro, pegou seus materiais, tinta, arquibancada, refletor e montou um galpão, que até hoje é o galpão que chamava Cotep, né, que você já se apresentou lá, inclusive. Mas que fora isso, a pessoa que tomava conta, que era o Afonso, ele fazia com que os grupos também, outros grupos, porque tinha rivalidades entre grupos, essa coisa toda, os grupos, por exemplo, eu escrevia texto, aí ele fazia, hoje a leitura, o outro grupo vai pegar o seu texto e vai ler, você vai ficar quietinho aqui assistindo. Então ele começou a ter essa relação e o festival fazia com que muitos mestres, assim, muitos mestres passassem pelo festival e oferecessem oficinas. Então isso foi um grande aprendizado, em paralelo com a faculdade, lógico, mas a gente ter o contato com esses grandes mestres, assim, muitas pessoas. E aí na época, eu lembro que, por exemplo, quando teve o Abreu, eu sentei para ver o Abreu falar, eu não tinha maturidade para entender o que ele estava falando. Mas eu ficava assistindo, vendo o Abreu falando sobre dramaturgia, eu ficava lá, e aquilo não mexeu comigo, não me tocou naquele momento. Mas você acredita que até hoje eu reproduzo a fala do Abreu, assim, quando eu vou filosofar sobre dramaturgia, eu lembro dele falando. Sérgio Ferrara, Marlene Fortuna, Toninho do Vale, conheci lá, grandes, assim, muitas pessoas, principalmente do Teatro de São Paulo, e aí a gente ia super novinho para lá para fazer oficina com esse povo. Eu lembro que tinha um grupo do Rio de Janeiro das meninas, era um grupo só de mulheres, que elas faziam teatro de rua, muito potente também. Ana Luísa, não vou lembrar o nome, Ana Luísa Cardoso, um grupo com a Ana Luísa Cardoso. Então a gente tinha bastante contato, assim. E eu acho que nesse processo, lógico que você vai participando de festivais e todo mundo que eu conheço, todo mundo que eu aprecio, todo mundo que eu tenho referência é de festival de teatro, assim, sabe? E aí, nesse processo, a gente vai amadurecendo. Desde bate-papos de festival até assim, a logística, eu acho que a maior referência para mim é ver os outros grupos, né? Vocês, por exemplo, quando
vejo a apresentação de vocês, dos ciclomáticos, eu aprendo. Eu e a Lala, principalmente, eu e a Lala, que estamos muito junto quando a gente assiste vocês se apresentando, a gente fala, nossa, aquela vontade de estar junto no palco, né? Não é uma inveja, na verdade, é a vontade de estar juntos. Então, esse lugar vai tocando a gente a algum lugar ali e vai fazendo com que a gente também se aprimore artisticamente. Eu acho que é um pouco nesse lugar. Nossa, amigo, você falou coisas assim incríveis, assim. Você falou o grupo nasce em 2007, né, Adiba? A gente se conhece em 2000, não, 2007. eu acho, não, acho que a gente foi um Não, pouquinho antes. na verdade você não me conhecia. Eu era tipo fã, mas você fazia a linha tipo assim, não te conheço, lá lá do Consumato Oeste, que eu fazia, eu ajudava no festival. E aí depois, a primeira vez que eu vi vocês de volta, já foi fazendo a peça que você fazia com as quatro atrizes. A Amargas Almas, foi Amargas Almas. Isso. E eu acho que em Ponta Grossa, né? Sim, sim. Nossa, Adiba, você falando disso tudo, o Festival de Pindamonhangaba é um festival importantíssimo, eu acho que nacionalmente, Sim. por conta dessa história, né, de tantos grupos que passaram por lá. Entrar para o festival já era difícil a beça. Sim, sim, super difícil. A gente, por exemplo, era um grupo que não tinha nunca, assim, nunca a gente conseguia entrar, nem ser selecionado, assim. Mas, ao mesmo tempo, aquilo para mim foi uma escola, porque assim, por que que eu não consigo? Aí eu ficava assim, assistia os espetáculos, assistia os bate-papos, os bate-papos eram muito bom, assim. E aí eu falava, "Pô, o que que tem nesses trabalhos que não tem no meu, assim? E trazendo grupos do Brasil inteiro, né? E aí eu ficava, isso mexia bastante. Depois, quando eu fui trabalhar no festival, que foi aí que foi o ano que vocês se apresentaram lá, inclusive, é, é, eu fui aprender o que que era uma luz de contra, por exemplo, o que que é um corredor, o que que é uma faca, o que que é gelatina, porque na minha cabeça é aquela coisa que de quem está iniciando mesmo, fazer teatro, de achar que vou fazer uma floresta com a luz verde, é uma cena de terror, sabe aquela coisa clichêzona? E aí eu fui me apurando, fui apurando o trabalho também, e ali era uma aula, assim. Eu não acompanho muito mais, teve uns anos que não teve, infelizmente, mas o tempo que eu estive lá, efetivamente assistindo, aquela coisa de esgotar ingressos, aquela coisa doida que tinha lá, aquilo foi sempre uma aula, assim, uma escola, e vocês tiveram a possibilidade de participar do festival antes de mim, assim, e depois a gente teve a possibilidade de passar para a experiência também. Olha, que legal, a gente foi selecionado pela primeira vez no festival, e não tinha nada de paternalismo lá em Pinda, assim, né? E aí depois a gente participou, mas eu acho que umas 5, 6 vezes, mas com aquela vontade de ter o troféu, era quase um prêmio APCA, um Shell, assim, a gente está no festival e ali passou muita gente, assim, já passou muita gente, assim, né? Com trabalhos belíssimos, emocionantes e que é a referência do fazer artístico de muita gente. Maravilhoso. Adiba, me fala um pouco dessa, já que você também está em tantos lugares como artista, como gestor, me fala um pouco de como quais são os prós e contras de se fazer teatro no interior, que é fora do eixo, né? Ó, Ribamar, a gente tem mais contras né, do que prós. Eu tive a experiência também de ter trabalhado 5 anos no projeto Ademar Guerra. Então, eu tive assim essa possibilidade de conhecer o projeto Ademar Guerra em São Paulo. É um projeto que são selecionados orientadores, né? Na época eram uns 40 artistas orientadores, e em paralelo vão selecionando grupos que têm vontade de receber orientação artística. E aí esses grupos, tem um dia que tem um encontro e a gente passa 9 meses indo de 15 em 15 dias até um grupo desenvolvendo. Não é para dirigir, é para dar orientação artística. Então eu tive essa possibilidade de conhecer muitas realidades e teve um ano que eu era um orientador especial, porque era voltado para essa parte mais de cenografia e figurino, então a cada 15 dias eu conhecia um grupo novo, né? E é difícil falar porque assim, cada lugar tem uma especificidade. Ao mesmo tempo, a gente tem cidades, por exemplo, como São José dos Campos, Cláudio Mendes, talvez eu esqueça alguns, assim, tem o Rosa lá em Presidente Prudente, tem muitos grupos, né, de Ribeirão Preto, São José do Rio
Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, a Companhia Cênica, Jorge Vermelho, Ricardo Mattioli, eu vou ficar falando aqui eles, assim, que no interior, assim, Jacareí também é muito forte, são regiões assim, que tem um teatro que se desponta, né? Talvez eu esteja esquecendo alguém, os meninos lá de Itapira, da Companhia Talagadá, mas eu acho que, assim, não dá para assim, a gente pensar no teatro do interior, assim, tem muitas dificuldades, a gente só consegue se encontrar aos finais de semana, porque, como eu já falei, a gente tem essa grande... já tá, alguém está colocando, realmente, andaime lá em Piracicaba, Boa Companhia Isso, de, maravilhoso. de Campinas, né? Então tem muitos, né? Muitos grupos, o próprio Orlando mesmo, com o trabalho que ele fez, né? Que faz, né? Com essa estrutura itinerante hoje, mas eu conheci também ele lá do festival. Mas as realidades são muito diferentes, assim, porque a gente tem que sobreviver de uma outra estrutura e aí, essas companhias, elas que vivem no interior, elas vivem muito de editais e de circular, não só na sua cidade, mas de percorrer, fazer um circuito de apresentações, que aí fora sai até de dentro do estado de São Paulo. Mas tem que ter uma organização de produção muito boa, como é o caso do Orlando, como é os meninos da Companhia Cênicas. E eu acho que essa relação com São Paulo também, de ter a possibilidade de beber em coisas que são apresentadas em São Paulo no sentido de material de estudo, de conseguir trazer um mestre, às vezes, de uma USP, de uma Unicamp, igual agora no nosso novo trabalho, a gente está trazendo uma pessoa da USP, uma pessoa da Unicamp, para trazer também esses outros olhares para o grupo e não ficar em si mesmado ali dentro desse universo, faz com que a gente amplie o nosso repertório artístico e faz com que tenha um desdobramento até para a gente conseguir vender um espetáculo fora do município. Então, assim, as realidades são muito díspares, tem muitos grupos de teatro, mas tem esses que se despontam, mas que tem um projeto de vida e tem um meio de produção muito arrojado e muito resistente, assim. Tem muitas pessoas que caminham, mas estão nesse lugar. E aí eu acho, tem uma coisa que eu discutia também lá na Demar Guerra, que era assim, a gente sempre falava, nossa, tal coisa é sucesso, está em cartaz em São Paulo, em tal lugar. Eu já passei por essa experiência também de ficar em cartaz em São Paulo e ter uma pessoa assistindo, ter 3 pessoas assistindo, né? Então tem esse lugar, o que é sucesso, né? E a gente aqui em Caraguá, um teatro de 600 lugares, fazer assim, sessão de manhã, 2 à tarde, uma noite, da gente até depois ficar doente, em uma semana apresentar para 9.000 pessoas. Então, assim, tem esse lugar também que é o lugar que você tem que aceitar onde você está. E aí pensar em produzir também com a realidade que você lida. Porque nós também, quando ficamos em cartaz com o Bumba, foi a primeira peça que a gente ganhou o mapa e temos esse privilégio, vamos ficar em cartaz em São Paulo. Eu lembro que foi uma criança, que a peça não era infantil, com a sua babá, e um fotógrafo. E a peça era o Bumba Meu Boi. Aí a gente falou, nossa, o primeiro dia em São Paulo, zero, assim, ninguém. A única coisa que aconteceu é que no primeiro ano do Enem, o primeiro ano que teve o Enem, teve uma pergunta sobre teatro e a foto do fotógrafo desse dia foi a que ficou lá como a prova do Enem, sabe? Assim, a única coisa que a gente guardou, assim. Mas é nesse lugar. Então a gente saber, assim, né? Como é que eu posso dizer? A gente compreender o que o interior pode nos dar. Eu vejo assim, a gente quando marca a apresentação, a gente tenta marcar com uma garantia de um público, não apresenta sempre, a gente apresenta pelo SESI, pelos SESCs, o SESC tem uma representação, eu acho que no Rio também, Sim, sim. o SESC representa muito para a gente também, dos grupos do interior, sabe? Assim, é isso. E festivais, hoje tem o PROAC, né? Hoje está todo mundo doido, por sinal, está se encerrando já dia 1º, então eu sei que hoje tem um monte de gente fazendo projeto. Infelizmente, né? Porque eu acho que a gente também ficou um pouco refém dessas estruturas de editais. Se tem PROAC
faz espetáculo, ou se não tem PROAC não faz, a gente já organizou no grupo de independente se ganhar um PROAC ou não, vamos fazer. Tem gente que eu acho um pouco estranho, eu não faria, mas de preparar um projeto pro PROAC, e eu sempre acho que a gente tem que ter primeiro um projeto de vida para depois a gente se adequar, né? E aí tá nesse lugar, mas a gente também não ficar refém desses editais, porque tem muitos grupos em São Paulo, capital, que ganharam muitos prêmios de fomento e na hora, grupos assim de 20, 30 anos que no momento que não tem o grupo se desfaz. Então eu acho que está um pouco nesse lugar da gente também pensar o quanto a gente não pode ficar refém desses editais, sabe? Nossa, Adiba, muito legal. Muita coisa que você falou, maravilhosa. E aí eu Eu tô sou vendo meio aqui o... dislexo, tá? Não, tá lindo, tá lindo. O Orlando Moreno tá aqui, né? Falando um monte de coisas desses grupos. O Orlando vai estar conosco. Tem esse projeto lindo, tem a Baré Teatro e o projeto Encena É, Brasil, que inclusive a gente maravilhoso. tá com uma parceria, eu já tenho uma parceria com ele. Agora o Ciclomáticos ano que vem vai estar com o Encena Brasil. Então, muita coisa bacana que vai estar acontecendo aí. E a Di, você falando aqui, aí teve alguém que falou que assistiu o Ariano Suassuna, o Suassuna nosso lá no Bruno, Sesc Taubaté, e você falou dessa coisa dos Sescs, né, e da cidade de São Sebastião, que é uma cidade linda. A gente já teve a oportunidade de apresentar o Casagrande Senzala aí, Manifesto Musical Brasileiro, Salve Ela, Carolina Maria de Jesus em Cena, Ariano, o Cavaleiro Sertanejo, né? E tantos trabalhos que a gente apresentou aí. E é uma cidade que tem um teatro lindo, enfim, que funciona. Me fala um pouco de como esse momento seu, que não é o artístico, mas também é do artista, de estar nesse local da gestão, amigo. então, eu vim para a gestão, primeiro comecei, trabalhei um pouco em Pinda, depois fiquei 14 anos em Caraguatatuba, a gente montou o Litoral em Cena, um festival nacional de teatro, né, que inclusive vocês participaram. A gente começou numa estrutura mais simples e depois como a gente tinha parceria do governo do estado, então eu lembro que a gente começou se apresentando só em Caraguá, depois a gente provocados pelo governo do estado, a gente abriu para São Sebastião, Ilhabela e Ubatuba, e depois a coisa foi crescendo e a gente chegou a 13 cidades, com programação acontecendo simultaneamente, né, com 200 e tantas apresentações, e lógico que também muito auxiliado pelos próprios grupos, inclusive vocês, que tinham essa vontade de querer estar juntos, né, tem esse lugar. E aí eu vinha com essa experiência. E quando eu fui chamado pelo prefeito lá de São Sebastião, nosso prefeito Felipe Augusto, eu me senti muito honrado, e São Sebastião era uma cidade que estava caindo aos pedaços. A estrutura do teatro, por exemplo, o teatro estava chovendo dentro, a gente tirou, tudo estava destruído. E eu sempre gostei desse lugar também, de gestão, de realização, de mudança. Então a gente revitalizou o teatro, hoje trocamos toda a estrutura de som, de luz, de plateia, adequamos essas questões de acessibilidade depois do incêndio lá em Santa Maria, da Boate Kiss. Então, o teatro aqui, tudo, eu acho que foi assim um reflexo em todos os lugares. A gente teve que fazer uma adequação muito grande. O teatro lá é lindo. Eu tenho um apreço muito grande porque foi por conta daquele teatro que eu vivo no litoral norte, né? Que eu fui trabalhar em São Sebastião, conheci muitas pessoas no dia que eu estava me apresentando lá, mas ele ficou muito precário. E essa realidade é uma realidade que a gente encontra em várias cidades, né? Inclusive de São Paulo, essa precariedade dos espaços dos teatros sendo usados para outras coisas, para além do fazer artístico. E aí a gente passou um ano, quase 2 anos estruturando, é uma obra que teve mais de 1 milhão assim, de recursos para que pudesse ser refeito, e a gente reinaugurou o teatro lá, e porque eu acredito muito nesse lugar também. Eu faço isso aqui em casa, eu faço isso onde a gente trabalha. Eu quero sempre esse lugar de estar num ambiente bom, uma estrutura boa, promover esse lugar do belo. Eu acho que o ser humano tem a necessidade do belo, né? E aí eu falei, não é possível que esse lugar sagrado, que é o teatro, e a gente, juntamente com a Tutu, que era minha chefe na época, o Cadu, que trabalha comigo até hoje, a gente, toda a equipe empenhada de tentar revitalizar. Hoje a gente está com a Suelen, que recebeu vocês lá, que é a diretora do teatro,
vocês, inclusive, estão lá estampando o escritório dela. Ela é fã do Maravilhoso trabalho de aquilo. Nossa, a vocês gente também. chorou. Foi emocionante, você não tem noção, Adiba. Aquilo ficou para nossa Ela, história. ela é fã, assim. Os funcionários do teatro são fãs. Esses dias a gente falou, estamos precisando de uma foto. Aí falaram, tem uma do Ciclomatos. Falei, não, Ciclomatos não agora, não, porque é um outro momento, mas eles querem, assim, eles gostam, e vocês cativaram também um público, isso é muito legal, porque vocês chegaram num lugar também, eu acho, estou vendo de fora, que já tem uma garantia de qualidade, né? Então, se espera, eu acho que aí eu faço também essa pergunta para você, porque o mal de fazer um bom trabalho é que o próximo já cria essa nova expectativa. O que vem depois? O que vem? E a gente também tem necessidade de se renovar sempre, né? Mas é isso. Mas lá no teatro, é aquela estrutura grandiosa, é um teatro pequenininho que era de 400 lugares, hoje está com 300, mais ou menos, tivemos que tirar umas 100 cadeiras de lá, mas ao mesmo tempo é um teatro que acolhe bem o público, é um teatro com um público para São Sebastião, e a nossa vontade lá hoje, passando esse momento de pandemia, é fazer o que a gente já vinha fazendo quando vocês estiveram lá, é essa formação de público e a formação de plateia, porque com esse período que o teatro ficou muito destruído lá, muitas pessoas se acostumaram a vir para Caraguatatuba, a ir para o cinema em Caraguatatuba, e a gente está trazendo de volta, e isso também faz um reflexo até na formação artística da cidade, porque a cidade perdeu a referência, não tinha o que ver, né? Não, então, eu acho que esse trabalho de reforma do teatro ele tem um valor simbólico para muito maior do que a questão da estrutura física do prédio, né? Nossa, Diba, primeiro a gente só tem a agradecer a você, porque na viagem que a gente fez para Caraguá, que a gente apresentou o Casagrande Senzala, fechando né, o festival, e também fazendo aquele circuito com Minha Alma e Nada Depois dessa história. Que Minha histórias alma, maravilhoso. que histórias incríveis que a gente teve. E assim, a gente lembra de cada cidadezinha, de como a gente foi bem recebido, sabe? E isso é muito bacana. E São Sebastião já entrou para nossa história, porque, primeiro, a gente assinou a parede lá do teatro, né? É isso Isso é, aí, todo mundo verdade. assinou, a gente tem o maior carinho por aquele momento. E todos os trabalhos que apresentamos lá, né? Inclusive, a gente já quer voltar, quando acabar essa pandemia, chama a gente, porque a gente está louco para voltar para São Sebastião. Eu tomei um porre em São Sebastião. Você não sabe disso. No dia que a gente foi lá para a petissaria, nesse dia só tava Lala com a gente. E aí eu tomei um porre, enfim, maravilhoso. Uma cidade que a gente tem muito carinho. E é isso, né? Quando eu te perguntei essa coisa do gestor, porque você tem o olhar sensível do artista, né, Adiba? Eu Uhum. acho que isso faz toda a diferença. Tem a coisa Sim, burocrática que é necessária, mas você fala com o olhar sensível do artista, não com o olhar do sim. burocrata. Isso acho que tem toda a diferença, né, amigo? Sim, a gente faz, eu acho que começa selecionando, né, assim, o que queremos trazer para o público, o que queremos contar, o que o trabalho vai contribuir para a formação, como eu já falei, como a formação artística dos próprios artistas da cidade, para esse público. E aí, a partir daí, também a gente tem um lugar de curadoria e um lugar de um tratamento com esse. Porque a gente sabe das dificuldades, a gente também faz, né? Já aconteceu várias vezes de eu ir para um lugar e ser assim, estar jogado, ou chegar numa cidade que está tendo, vai ter um festival, falar onde é, ninguém fala, está chovendo, como é que é essa estrutura? Então, eu acho que eu, principalmente juntamente com a Lala, nesse processo, a gente sabe, né, das realidades. Então, assim, a gente quer ser bem tratado também quando a gente estiver nessa situação. E não é nada fazer um luxo, assim, não é um agrado, né, assim, para além é só tratar com carinho mesmo, de tratar com produção. Eu lembro que quando vocês viajavam, da gente saber, ó, tá chegando, ó, tem que buscar na rodoviária, olha, tem que buscar, eles vão descer em tal ponto, eles estão vindo com tal carro, né? Então, fazer essa produção é muito importante não simplesmente falar que vai ter apresentação e você não conhece a cara do povo que está nem no teatro. Então a gente sempre tomou bastante cuidado e isso foi sempre a gente sempre colheu frutos disso também. Não é uma via de mão dupla assim.
É muito bom. O fato da gente trazer, por exemplo, ter conseguido trazer um grupo Galpão, por exemplo, também, grupos do Sul, que as pessoas falam, nossa, é super difícil se relacionar com esse grupo, é muito difícil a produção de tal coisa. Da gente ter, ao longo desse período, agora recentemente, a gente conseguiu trazer para São Sebastião de novo também um caminhão Circo Show, que é um caminhão trapézio maravilhoso, com uma super estrutura, não sei se de Osasco, não sei se você já chegou a ver. Aí como vai trazer isso? Mas eu acho que as pessoas vão, os artistas vão se apaixonando também é, por essa estrutura que a gente oferece, por essa forma da gente tratar, e aí acaba vindo, né? Eu falo, olha, tem tanto de recurso, vocês querem isso, mas nós temos isso, top, eu quero estar junto. Eu acho que também tem esse lugar, né, dessa comunhão, para que a coisa se realize. Vocês, por exemplo, dos ciclomáticos, sempre tiveram com a gente, em todos os momentos, esse lugar de comunhão, assim, quer que a coisa aconteça, não quer simplesmente apresentar e receber o cachê e ir embora. E isso transcende, sabe? Então, esse lugar é muito importante. Eu sei que o nosso corpício vai ficando cada vez mais desgastado, né? Assim, no sentido que a gente não aceita mais algumas estruturas assim que vão nos colocando, mas eu acho que também tem esse lugar do querer. Vocês sempre querem, queremos, vamos. Eu lembro do Renato sempre falando assim, estamos chegando em tal lugar, aconteceu isso, mas resolvemos, tivemos tal problema, mas a gente mesmo resolveu, a gente dialogou, a gente falou por você, então isso é muito legal, a gente criar essa relação. E aí, com todas as pessoas, a gente está com Orlando aqui, mas Jorge Vermelho, que vocês já tiveram esse encontro com o Jorge, todas essas pessoas são pessoas que querem fazer, que querem que aconteça. Ele está para além de você receber um cachê, né? Assim, quer que a coisa aconteça, a preocupação com a produção, a preocupação com o público, será que o público está gostando? Isso é muito importante. Eu acho que são poucos grupos ainda, tem muitos, mas são poucos grupos que estão nesse lugar. E aí a gente vê essa caminhada, né? Assim, vai só caminhando, isso é muito bom. Nossa, Adiba, não, você tem toda a razão, porque é uma troca, né? E quando a gente chega numa cidade, a gente chega como estrangeiro, né? E aí a gente quer realmente ser, enfim, ser bem cuidado e tal. E a gente fica com uma responsabilidade. Você perguntou isso antes, né? De fazer um bom trabalho, porque cria-se uma expectativa. Quando a gente vai para São Sebastião, eu já fico tenso, porque eu falo assim, gente, olha, o pessoal ama a gente lá, o pessoal tem um carinho, é pro Adiba, a gente fala assim, é pro Adiba, então vamos fazer o melhor trabalho. E a gente sempre Uhum. tem esse lugar, porque é esse carinho mesmo, né? De fazer com que tudo dê certo. Né? E assim, aproveitando aqui, agradecendo a Lala, a Suelen, a sua equipe, porque acho que você não faz tudo sozinho, né, Adiba? Não, Que equipe maravilhosa, desde a pessoa que está lá sim, na parte mais do contrato, de tudo. É um carinho, é um amor, sim. sabe? E faz toda a diferença, porque nós somos artistas, né? Então temos uma sensibilidade à flor da pele, né, amigo? Sim, sim, sim. A gente está com a Ângela aqui, por exemplo. A Ângela trabalhou com a gente, comigo, durante muitos anos. É a outra que entrou nesse clima, que ajudou sempre, madrugando, chegar mais cedo para receber o grupo. O grupo vai desembarcar em Guarulhos às 5 da manhã. Vamos buscar. O grupo vai desembarcar na rodoviária em São Sebastião às 3 da manhã. Vamos lá buscar, vamos buscar. Isso é muito legal. Esse lugar, assim, a gente sente saudade. É difícil no período que está acontecendo, mas a gente sente muita saudade dessa produção, né? É muito bom, realmente. Nossa. Adiba, eu queria que você falasse um pouco. Eu estava vendo um dos trabalhos, né, seu, fantásticos, né? E eu fiquei muito curioso. Queria que você falasse um pouco, porque além de tudo que você é um grande figurinista também. Tem uma cabeça linda. E a gente, na nossa companhia, teve nosso mestre, ainda é nosso mestre, que é o André Vital, né, que enfim, nos deixou, mas tem o seu legado aí através dos seus figurinos que a gente vai estar Uhum, usando sempre. Mas eu queria que você falasse um pouco do Estado de Sítio, que é um espetáculo que tem um trabalho visual, uma imagem. Falasse um pouco desse trabalho, e eu vi uma entrevista sua falando disso, de que é um texto
que é necessário por conta de levar uma reflexão, de trazer um monte de Uhum. sensações. Eu queria que você falasse um pouco desse trabalho com o grupo também, que tem um elenco Tá. lindo, enfim. Tá, eu, na verdade, para mim, a maior referência, eu acho que muita gente que está aqui hoje com a gente lembra, né, que a gente teve em Pinda, tinha 14 anos, eu cheguei a ver no momento que eu comecei a fazer parte, porque eu não tinha idade ainda para assistir, e aí quando eu completei a idade que eu tinha, aí eu acabei entrando no grupo. Mas tem uma pessoa em Pinda, que hoje mora em São Paulo, que é professor da USP, que é o Marcelo Dene, inclusive nós estivemos juntos há menos de um mês, porque ele veio assistir um ensaio da gente no nosso novo trabalho. E ele foi sempre a referência. A Barca do Inferno, que foi uma montagem Pinda, mexeu muito com a nossa cabeça. Inclusive, eu tinha herdado a arquibancada da Barca, e aquilo mexeu muito comigo, fazia parte do que eu tinha referência de teatro. Para mim era aquilo, assim, foi muito impactante, mexeu muito comigo quando eu vi aquela montagem. E aí, a partir daí, eu venho, porque assim, a minha formação, quando eu nem pensava em fazer faculdade de artes visuais, foi sempre se inclinando para a questão das artes plásticas, assim. A Tati, que está aqui nos assistindo hoje, foi minha amiga, que a gente se separou na oitava série, a gente teve que voltar a fazer teatro juntos, para a gente ficar juntos, e é aí que eu entrei no teatro, mas ela conseguiu me inserir no grupo, que hoje, até hoje eu estou, e ela nem faz parte nesse momento, está voltando agora, mas é pelo viés de fazer um figurino. E aí também, nesse processo, como eu já falei, é um lugar de aprendizado. Você vai mudando muito, você vai entendendo as cores, textura, o que é isso, o que é assemblagem, o que é um figurino assim, assado. E aí é sempre uma descoberta. Eu tive a possibilidade de trabalhar com grandes nomes, o Sérgio Ferrara, eu trabalhei agora com a Companhia Cênica, eu acho que eu fiz 4 figurinos para eles, estou fazendo mais 4 figurinos. Eu sempre falo, gente, eu não sou figurinista, eu quero ser ator. Mas aí as pessoas estão gostando mais desse lado, mas eu não gostaria que ficasse sempre assim. Mas eu acho que nesse processo de construção dessa estética, vem muito. Eu trago muito do que o ator também propõe. Então, lá no nosso grupo, a gente trabalha muito assim: o ator também propõe, o ator traz material, o ator costura junto. Porque ele é o figurino, para mim, assim como os adereços, ele é um acessório, mas ele ajuda, ele contribui para aquela narrativa. Não é uma fantasia. Às vezes as pessoas falam, é a fantasia, né? É, né? As pessoas que não entendem, suas fantasias são lindas. Eu falo, ai, que horror, né? Uma vez as pessoas foram assistir e falaram, nossa, tem um diretor de uma escola, que era uma escola super tradicional, lá em Pinda, uma escola particular, está querendo falar com você depois da apresentação. Aí eu fui lá correndo falar com eles, falei, nossa, linda essas fantasias que vocês estão usando. Vocês alugam ou vocês conseguem vestir essas roupas ou para distribuir panfleto para nossa escola? Aí a gente falou, não, mas a gente não faz isso. Não, mas você pode então alugar, porque essa roupa serve para tal pessoa. Ele ficava assim, Meu pensando. Então Deus, as que pessoas não loucura. entendem muitas vezes que o figurino, os adereços, o cenário, para mim, né? Isso é para mim, ele é muito sagrado, e ele faz Completamente. parte da narrativa. E é muito louco, porque nesse processo tem um lugar também que já aconteceu com a gente. Quando a gente foi apresentar no Sesc, não posso ficar falando no Sesc, mas quando a gente foi para fazer uma grande apresentação em São Paulo, as pessoas esperavam, viam as fotos, e quando as coisas chegam lá, também falam, nossa, é isso? Nossa, eu contratei uma coisa, mas estou vendo isso. Porque também ele precisa da luz, do ator dentro, porque ele é toda uma, né, assim, então ele tem uma relação. Então, nesse processo, até com a companhia cênica e com o meu grupo, eu falo das duas, porque são duas que eu consegui fazer isso, de trabalhar com os atores, a gente foi criando com as referências que os atores traziam, com a referência do próprio ator, com o que ele pensa no personagem, com a estrutura, para não ficar alguma coisa que não faça sentido para ele. Ou então que ele coloque e aquilo não dá encaixe na hora da apresentação. Então nós fizemos esse processo, e no estado de sítio, eu queria muito, Ribamar, porque assim, eu venho de um histórico, assim, em 2002 a gente montou o Bumba, e foi muito bom. Depois a gente montou no meio-dia, a gente ia para todos os festivais, ganhava todos os festivais. Ainda bem que a gente não cruzou com vocês em nenhum momento, mas naquela época a gente não se encontrava. Ganhava todos os festivais, aí foi com a Folia, ganhava todos os festivais. E aí chegou no momento, eu falei, gente, não aguento mais.
fazer coisa com fitinha. Você também faz, eu amo. Meus figurinos todos têm fita, brocado, flores, essa coisa da cultura popular brasileira que mexe muito comigo. E o povo se encanta. Eu falei, não, eu quero mudar um pouco. E quem sabe a gente vai se ferrar depois com essa possibilidade. E aí, como o Estado de Sítio já vinha com essa pegada, o texto do Camus, um texto político pesado, fala dessa coisa da escuridão, do medo, né? Desse lugar da dicotomia. Falei, não é possível que eu vou conseguir fazer só figurinos nessa linha. E aí foi quando nós pegamos, vimos a possibilidade de fazer tudo em preto e branco, tirar tudo, tirar fita, tirar tudo, e foi num processo. Tem coisas que, dentro até do outro perfil que a gente fazia dessa linha popular, tem coisas que a gente vai melhorando com, às vezes é grana, né? Às vezes você começa com aquele figurino, tem a realidade e a expectativa. Eu acho que você passa por isso também. E às vezes você quer uma cabeça, uma peruca, uma coisa que você não tem grana naquele momento, começa a xoxa e a coisa vai melhorando. Aí você nem usa mais aquelas fotos antigas porque você tem medo, né? Porque você quer deixar aquela coisa bonita. E no Estado de Sítio foi um pouco o contrário. E algumas pessoas, inclusive do grupo, e pessoas que foram assistir falaram, meu Deus, por que vocês fizeram isso? Eu gostava tanto daquilo, por que vocês fizeram isso? Mas também tinha uma necessidade da gente, a gente já dominava, assim, eu em especial, a gente já dominava, aquilo já era muito comum para mim, assim, eu estava cansado de fazer coisas para agradar a plateia, assim, as pessoas vão sair emocionadas, é agora que as pessoas vão, é agora que eu vou ganhar aquele prêmio, agora eu aprendi um pouco isso, e a gente não pode simplesmente, do meu ponto de vista, também fazer teatro para festival, fazer teatro para agradar público. Ele está para além disso, né? Ele tem outra função. Eu acho que a gente caminha hoje, até pela situação que a gente vive no país e também no mundo, porque isso não é só aqui, caminha para um lugar que o teatro precisa voltar. Ele já é político por si só, mas ele precisa ter esse cunho, assim, sabe? Precisa caminhar. A gente chegou num lugar que a gente tem que se colocar mais, assim. Não sei se isso é bom, se é ruim, mas não dá para a gente disfarçar que é uma coisa. A gente se coloca. E eu acho que nesse processo de estado de sítio, a gente meio que mostrou os dentes, assim. A gente está com um novo trabalho que chama Três Porquinhos. O estado de sítio a gente encerrou por conta de direitos autorais, que é uma tristeza também, principalmente aqui no Brasil, porque caso de grana, a gente fica com Nossa. muita dificuldade de dar continuidade, né? Os valores são altíssimos para a gente que faz teatro eu acho que qualquer teatro, né, assim, qualquer situação que se coloque os valores são muito absurdos, infelizmente. Então a gente tem pouca também possibilidade de ter acesso, não é acesso, a gente ter contato com essas dramaturgias, essa literatura, né? Mas a gente pôde caminhar um pouco para esse lugar e foi muito bom, assim. Mas tudo vai nesse lugar. Os atores, eu lembro que quando eu dava aula nas oficinas culturais, que também, para mim, fiquei 7 anos dando aula em oficinas culturais, trabalhar com a diversidade, dirigir Paixão de Cristo, dirigir 10 anos Paixão de Cristo, trabalhar com não atores, isso também vai dando um gás para você, mas enquanto diretor e enquanto artista. E eu lembro que várias vezes, enquanto eu estava dirigindo, vários alunos vinham para mim e falavam, professor, por que você está deixando ele fazer isso? Hoje mesmo, a Lala é uma delas, ela fala, por que você está deixando esse ator chegar nesse lugar? Por que não corta? Por que não... Porque eu acredito um pouco nesse lugar da liberdade e do que as pessoas propõem também, né? Então, eu até falo assim, tudo que eu construo, parece que eu construo até uma parte. Aí tem um lugar que é um borrão nessa estrutura, que eu falo que parece um quadro que a gente borra, e esses borrões que as coisas colocam, né? Você pensa que você vai dirigir o teatro para aquele caminho, o ator vai falar aquilo, ele fala num tom diferente, no primeiro momento me incomoda bastante, ou então é um figurino que eu queria fazer daquele jeito e não teve grana, mas também eu acho que a gente precisa ouvir essas outras vozes, que não é espiritual para mim, mas a gente precisa entender essa energia para onde, porque eu acho que a arte, o teatro, tem um lugar, não sei se você, enquanto diretor, tem essa sensação, tem um lugar que não é mais a nossa direção, ela caminha sozinha.
E aí tem que deixar o ator fazer aquilo, tem que deixar caminhar, pode ser às vezes até tosco, pode ser um caco, pode ser um lugar que toca a plateia, a gente tem que deixar, assim. Então, eu tenho esse lugar um pouco livre também, não é muito certinho. Eu sou muito centralizador, sou super criticado por conta disso, mas tem um lugar também que eu vejo da necessidade de deixar o borrão, assim. Nossa, Falando besteira já. nada, Diba, tá maravilhoso. Tô deixando você falar porque você tá abrindo o coração. Tá uma delícia. E aqui, ó, a Lala acabou de entrar. Lala, já fiz uma declaração de amor para você aqui, maravilhosa. E eu tô vendo aqui, tem gente que eu não sei quem é, porque tá com o nome Botas Batidas, maravilhoso, viu um monte de É trabalho o nosso. Bruno. Bruno, querido. E aqui, Sentido é Arte, é a Tati, é isso? Tá? Não, é a Karina. Karina, tem a Tati, tá tudo aí. Ah, então ótimo. Um beijo para todo mundo aqui, porque, gente, eu não enxergo. Aí eu tenho que botar meu óculos para enxergar. Olha, Diba, usando óculos a pessoa. E aí eu não Ó, vejo. você não enxerga e eu tô assim, eu tô ouvindo você muito baixinho. Aí eu não sei nem como é que tá a minha cara aqui, porque eu não tô me A vendo. Aí eu tô Diba já ouvindo pode assim, montar uma porque peça assim, alguém um me ligou e Beckett. abaixou o volume, mas tudo bem. Olha, isso já pode ser um Beckett maravilhoso. Eu com óculos e você não ouvindo. Olha, maravilhoso. Que Que ótimo. maravilhoso. Amigo, e aí, eu acho que Hum, é tão lindo isso tudo que você está falando, né? Porque é esse amor mesmo, essa paixão pela arte, né? E aí você fala do figurino, você falou que o figurino é uma obra de arte, né? A gente coloca no corpo do ator, mas aquilo é um parangolé, né? É um manifesto aquilo ali. E aí você está falando essa coisa das montagens, né? Eu também estou me intrometendo agora de montar uma coisa a partir do Caravaggio. Nem sei se vai dar certo, mas a gente está nesse momento também de querer experimentar coisas, né? A gente fez essa leitura dramatizada agora de Elé, que vai ser no domingo, que você já está intimado para assistir no nosso canal. E foi uma loucura. Eu estou em cena e mistura tudo. E eu gravei no banheiro, sabe? É realmente sair um sim. pouco desse lugar, ainda mais nesse momento que a gente está vivendo. E aí, amigo, eu queria que você falasse um pouco de como é que você vê isso que a gente está vivendo hoje, dessa telinha aqui virar a nossa ferramenta de trabalho. Isso é teatro? Ó, a gente tá, como eu falei para você, a gente está nesse momento se preparando para mandar um projeto para o PROAC. Desde março, eu estou escrevendo um texto com o Gilvan também é daí do Rio, e aí eu falava, nossa, eu queria tanto, Gilvan, pegar a história dos três porquinhos e a gente poder falar pelo viés da fábula, mas falar das mazelas humanas. E eu tenho um roteiro. E a gente estava começando a pandemia, trabalhando em home office, a gente está ainda trabalhando só meio período, começou assim, nesse formato, e vamos começar a escrever algumas coisas, a gente ficava assim, mandando o texto um para o outro, e nós chegamos até o final de um texto pronto, e a partir daí vai acabar a pandemia? Não, vai continuar. E aí, como que a gente vai... Aí o Gilvan falou assim, não aguento mais a Diba escrever texto e as pessoas não montaram. Eu falei, eu não tenho esse perfil, isso vai dar certo. E aí a gente encontrou, inclusive o Bruno tá aí, né? São 4 atores, mas é uma equipe com 15. Nós encontramos o sistema do Zoom, desses encontros online, e aí começamos as leituras, que funciona até uma parte, funciona bem, mas que ela também vai perdendo um pouco essa... Porque a gente não é, pelo menos a gente é do encontro mesmo, assim, né? Você precisa sentir o CC do outro, o bafo do outro, o suor do outro, o cheiro do outro, a energia, a troca, né? Fazer leitura dá um delay. Um fala, às vezes demora um tempinho, o outro fala, fica uma coisa estranha, né? E eu acho que vocês também passam por isso, todo mundo passa por isso, Todo mundo. mas é um lugar que eu não, a gente está se preparando, assim, né? Eu vejo, eu gosto muito de algumas coisas que eu vejo, tem coisas fantásticas. O resultado do nosso vídeo eu gostei, inclusive que a gente fez tudo no formato Zoom e alguém editou, mas eu não acho que é teatro, eu acho que é uma possibilidade da gente, nós estarmos juntos, como a gente está hoje juntos aqui, você está a 300 quilômetros de mim, a gente está aqui juntos, e é muito legal, aproximou por esse lado, mas ao mesmo tempo eu não vejo a hora da gente voltar. Hoje, por exemplo, eu não sei mexer nesse recurso, você está falando baixinho porque talvez eu tenha apertado um botão, eu não sou desse lugar, eu não sou desse lugar, eu sou do artesanal. Quando a gente fala, quando fala
do figurino, dessa produção, é muito artesanal. Lógico que a gente acabou fazendo um trabalho de vídeo que foi muito artesanal também. Eu acabei de fazer um outro trabalho mega artesanal com o vídeo. Mas a gente não nasceu nesse lugar. Talvez algumas gerações, o Bruno é o mais novinho do grupo. Ele tem idade para ser nosso filho, assim. Ele faz, inclusive, o filho na história. Mas talvez para essa geração seja um pouco diferente, mas para nossa, eu estou com 39 para fazer 40 agora esse ano, é muito difícil. Eu sou uma pessoa que, por exemplo, eu preciso imprimir o texto para ler, aí que eu vejo os erros, rabisco, corrijo no computador. E eu não vejo esse lugar como um lugar que eu acho que vai saturar. Eu acho muito bom, eu acho que tem o seu valor artístico, sim. Eu estou vendo trabalhos muito interessantes, mas eu acho que satura. E eu acho que, por um lado, eu acho muito bom também, porque eu acho que a gente precisa do encontro com o outro em cena e com a plateia. Acho que a gente se alimenta desse lugar, né? Eu acho que assim, a gente está online, mas não vejo a hora de fazer isso de verdade. Ao mesmo tempo, é muito legal porque assim, por exemplo, Instagram eu tinha Instagram faz um ano e agora faz uns 2 meses mais ou menos que eu estou mexendo e tinha pessoas que eu admirava muito, assim, principalmente de artes visuais, né? E aí descubro que a pessoa tem Instagram. Aí eu começo a curtir, eu começo a ver sempre. Aí a pessoa mesmo fala, vejo que você curte muito o meu trabalho. Aí eu já falo, eu adoro. E aí essas relações foram se aproximando também, né? Então, assim, tem pessoas que eu estou tendo contato com um artista, eu falei, nossa, eu não conhecia. Então, porque também a gente fazendo teatro, a gente fica muito, quando é um trabalho de grupo, a gente fica muito dentro daquele nosso universo, né? A gente não se vê. E nesse momento a gente também está tendo um olhar, né? A gente está se emocionando. Eu me emociono com coisas muito simples. E a gente está abrindo o olhar para uma outra perspectiva. Isso é muito bom. E eu espero que a gente tire muitas lições disso tudo que a gente está vivendo. Eu acho que o brasileiro vai esquecer muitas coisas, porque a gente tem essa coisa, né? Assim, de querer que passe logo, a gente esquece. Um monte de gente fala assim, quando eu estava de quarentena, quando estava a pandemia, eu falei, gente, agora está morrendo 1.000 e poucas pessoas por dia. Esse é o momento, a gente está no pico do negócio, as pessoas falam no passado. Mas eu ainda espero que a gente colha muitos frutos ainda dessa situação que a gente foi colocado, assim. Com certeza. Amigo, tá vendo? Foi maravilhoso. Já está se encaminhando para o final da nossa live, da sua Que primeira ótimo. live. E eu vou fazer a pergunta que você tem que responder assim, ó, bate pronto, bem Tá. rapidinho, Tô e meio depois você surdo, deixar tá? sua Aí mensagem. qualquer coisa você pergunta de novo. Tá, maravilha. Ó, qual é o espetáculo ou personagem que você gostaria de fazer? Qual é o... Eu queria fazer Otelo e eu queria ser Otelo. Mas eu Maravilhoso. amo todos os espetáculos do Nelson Rodrigues, assim, todos os textos. Eu acho que eu nunca li todos, assim, mas eu gosto muito das peças do Nelson, mas é Otelo. Nossa, então, imagina, eu já sou apaixonado por Shakespeare. Quem sabe te dirija? Ó, 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 então isso que eu ia falar, ó, começa aí, por tá favor, vamos vendo? começar já pelo esse sistema online. Amigo, olha só, deixa uma dica de alguma coisa, uma mensagem que agora está com 1 minuto só, uma dica que você quer deixar para as pessoas. Uma Eu mensagem, o que acho que as for. pessoas precisam valorizar mais o trabalho dos grupos feitos no interior. Aqui em São Paulo, as pessoas ainda acham que o que vem da capital, não desmerecendo, nossa, a capital é a referência, mas as pessoas ainda vão para o teatro, nossa, e gostam muito desses enlatados, essas coisas que às vezes têm a ver com o filme da Disney que está ali. Eu gosto muito, então eu faço um convite que as pessoas continuem. O artista hoje está com muita dificuldade, mas a gente vai precisar muito desse abraço do público também. Eu peço que os gestores, a gente está assim, nesse momento político eleitoral de transição, mas que todo mundo pense muito nos artistas e acolha não só os atores de teatro, mas de todas as outras linguagens, que a gente vai precisar muito, assim, muito, muito, muito desse acolhimento, e a gente está sempre pronto